Sabe aqueles momentos em que tudo parece sair do controle? Quando os planos mais bem traçados desmoronam como um castelo de cartas e a gente se pergunta: por que, Deus? Pois é, se você já passou por isso, ou está passando agora, então essa mensagem é para você. Porque por mais que a vida pareça confusa, frustrante ou até injusta, há algo que precisa ser dito com firmeza e com fé. Nada é por acaso. Você não tropeçou nesse texto por engano. Há um propósito até nas interrupções, nos atrasos, nos nãos que doem. E por mais difícil que seja enxergar isso quando tudo parece dar errado, Deus continua dizendo, em silêncio ou através das pequenas coisas do dia: eu sei o que estou fazendo. Mas calma, não é sobre aceitar tudo passivamente, como quem se conforma. É sobre desenvolver a confiança ativa. Aquela que transforma a dor em maturidade, o medo em coragem e o caos em testemunho. É sobre entender que há um plano maior, mesmo quando a gente não tem ideia de onde isso tudo vai dar. Esse conteúdo não é mais um daqueles discursos prontos ou frases de efeito que a gente vê nas redes sociais e esquece depois de 2 minutos. Aqui, a ideia é ir fundo. Vamos falar sobre fé, mas com os pés no chão. Sobre Deus, mas com intimidade. E sobre o propósito, com sinceridade. Porque você merece respostas que toquem o coração e não só que agradem os ouvidos. Então, se você está cansado de respostas rasas, se quer entender por que certas coisas aconteceram ou deixaram de acontecer na sua vida, se sente que está à beira de desistir ou simplesmente quer se alinhar novamente com o que Deus tem para você, fique aqui. Porque essa jornada pode transformar a forma como você enxerga cada detalhe do que já viveu e o que ainda vem pela frente. Vamos começar? Você já percebeu como, olhando para trás, algumas coisas que pareciam completamente sem sentido acabaram sendo exatamente o que você precisava? Talvez aquele emprego que não deu certo, o namoro que terminou de repente, ou até aquela fase difícil que parecia interminável. Pois é, pode parecer clichê, mas nada é por acaso. Há um propósito escondido até nas situações que mais nos frustram. Às vezes, a vida nos dá um nó que só o tempo desata. E quando a gente finalmente entende, é como se uma luz acendesse. A gente enxerga que havia um plano, um cuidado, uma orquestração divina nos mínimos detalhes. E mesmo quando a gente duvida, Deus continua agindo. Ele vê o que a gente não vê, sonda o que a gente não entende e trabalha nos bastidores, muitas vezes em silêncio, mas com precisão cirúrgica. Quantas vezes já aconteceu de você reclamar de algo que depois percebeu ter sido um livramento? A porta que não se abriu, o caminho que mudou repentinamente. Tudo isso faz parte do processo. O que parece caos para nós, para Deus, é só o desenrolar de algo que está dentro de um propósito maior. Não é coincidência, é providência. Não é azar, é ajuste divino. Claro, entender isso não é automático. A dor dói de verdade, a dúvida bate. A vontade de desistir aparece, mas é justamente aí que entra a fé. Não aquela fé de vitrine, bonitinha nas redes sociais, mas a fé suada, persistente, que continua mesmo sem ver resultado. É ela que nos ancora quando tudo balança. Porque se Deus está no controle, e está, então o que vivemos, até mesmo os tropeços, tem um porquê. Talvez você esteja vivendo uma fase em que nada parece se encaixar. Se for o caso, pare agora por um segundo e pense: o que Deus pode estar querendo me mostrar aqui? Essa pergunta, simples como é, tem o poder de mudar o seu olhar. Quando a gente começa a buscar propósito, até na espera, até na dor, algo dentro da gente amadurece. Isso nos fortalece para a próxima estação da vida. A verdade é que não existe caminho desperdiçado quando se anda com Deus. Até os atalhos que tomamos por impulso, até os desvios causados por decisões erradas, Ele pode usar
para nos alinhar de volta ao centro da sua vontade. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas, não algumas, não só as boas, mas todas. Se você olhar com atenção, vai perceber que até os encontros e desencontros que teve foram peças de um quebra-cabeça que Deus está montando com maestria. Não se trata de um roteiro aleatório, mas de uma história escrita com amor, cuidado e sabedoria. Você não está à deriva. Existe um Deus que te conhece melhor do que você mesmo e que jamais desperdiça uma dor, uma lágrima, uma espera. E aqui vai uma sugestão prática. Mantenha um caderno de experiências. Anote ali cada situação que na hora parecia sem explicação, mas que depois revelou um ensinamento ou livramento. Isso vai te ajudar a fortalecer sua confiança quando os próximos desafios vierem. Porque sim, eles virão. Mas você também vai estar mais preparado para lidar com eles com fé e entendimento. Então, da próxima vez que algo não sair como você esperava, antes de se desesperar, respire fundo e declare com convicção: nada é por acaso. Deus sabe o que está fazendo. E acredite, isso muda tudo. Agora falando em confiar. Confiar no plano de Deus quando tudo está indo bem é fácil. Quando a conta bancária está no azul, a saúde está firme, os relacionamentos estão em paz, aí é mole dizer: Deus é bom o tempo todo. Mas e quando a vida parece andar de marcha a ré? Quando você ora, jejua, acredita e mesmo assim nada acontece? Ou pior, acontece o contrário do que você pediu? Aí, meu amigo, confiar vira um exercício diário de guerra interior. Mas olha só, fé de verdade não nasce no conforto, e sim no confronto. E não estou falando de um confronto com os outros, mas com a nossa própria lógica, porque a verdade é que a gente quer entender tudo. A gente quer explicações, sinais claros, mapas detalhados. Só que Deus trabalha com outro tipo de manual. Ele age pela lógica dele, não pela nossa. E confiar nisso é muitas vezes dar um salto no escuro, segurando apenas na mão dele. Confiança não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar, mesmo quando o medo insiste em ficar. É acordar e repetir para si mesmo: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu sei. Deus está no controle. E sabe o que é mais bonito? Ele honra esse tipo de confiança, porque a confiança verdadeira toca o coração de Deus de um jeito especial. É como se disséssemos: Senhor, mesmo sem explicação, eu escolho acreditar que o Senhor sabe o que está fazendo. Lembra de José? Aquele lá do Egito que foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. E mesmo assim, Deus estava escrevendo um plano grandioso nos bastidores. Se José tivesse desistido no poço ou na prisão, jamais teria visto o palácio. É esse tipo de história que nos mostra que o plano de Deus pode até parecer um labirinto, mas tem direção. E o final é sempre melhor do que o começo, desde que a gente não largue a mão dele no meio do caminho. Mas claro, confiar também exige prática. E para te ajudar, aqui vai uma dica simples. Crie um momento diário de silêncio e oração. Nem que seja 5 minutos, sem pedidos, sem queixas, só para dizer: Senhor, eu confio no teu plano, mesmo sem entender. Esse hábito vai moldar seu interior de forma que, quando a tempestade vier, e ela vem, você estará mais firme. Outra prática poderosa é relembrar testemunhos, o seu e os dos outros. Leia livros que edifiquem sua fé, como O Peregrino, de John Bunyan, ou A Jornada do Peregrino da Alma, de Charles Spurgeon. Eles não apenas fortalecem sua visão espiritual, como também te mostram que você não está sozinho nessa caminhada de confiança. E não se compare com os outros. O plano de Deus para sua vida não é fast food. Ele é artesanal.
Cada etapa tem um tempo certo, um sabor específico. Confiar é entender que mesmo quando tudo parece estar atrasado, Deus não chega nem um segundo fora do tempo. Às vezes, Ele permite o silêncio para ensinar a escuta, permite a espera para forjar paciência, permite a perda para gerar crescimento e permite a confusão para nos ensinar a confiar. Em tudo isso, Ele está dizendo: você não precisa entender agora, só precisa confiar que eu estou cuidando. Se hoje tudo o que você tem é um porquê engasgado na garganta, transforme esse porquê em um pra quê e veja como a sua perspectiva muda, porque Deus não desperdiça processo. Ele usa cada parte da caminhada para construir algo em nós que o sucesso imediato jamais faria. Então, se por acaso você estiver se perguntando se vale a pena confiar, eu te digo com todo o carinho e verdade do mundo: vale sim. Porque Deus sabe o que está fazendo, sempre soube e sempre saberá. E é justamente nos momentos de maior dor e aparente desordem que Ele começa a moldar quem você está se tornando. Se fosse possível crescer espiritualmente só com dias de sol, todo mundo estaria vivendo uma vida extraordinária, né? Mas a verdade, mesmo que desconfortável, é que os maiores avanços acontecem no meio da dor. São nas provações que a gente descobre quem é, o que carrega por dentro e, principalmente, em quem está firmada a nossa fé. Ninguém gosta de sofrer. Vamos ser honestos. Dizer que está tudo bem enquanto o chão some debaixo dos nossos pés não é natural. Só que com Deus, até a dor tem utilidade. Não que Ele se alegre com o sofrimento, mas Ele se recusa a desperdiçá-lo. Cada lágrima derramada, cada não recebido, cada porta fechada, tudo isso pode se tornar material bruto nas mãos do oleiro para moldar o nosso caráter. E por que Deus usa as dificuldades para nos transformar? Porque a dor quebra o orgulho, revela o que estava escondido e nos ensina a depender totalmente dele. Quando tudo falha, quando não temos mais a quem recorrer, é aí que olhamos para o céu com sinceridade. É aí que a gente para de tentar resolver tudo na força do braço e começa a reconhecer que sem Ele a gente não aguenta. Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você quer conquistar. Ele vê além das metas, dos sonhos, dos desejos do momento. Ele está moldando o seu caráter para que, quando chegar o que é seu, você esteja preparado para sustentar. Porque receber bênçãos sem estrutura emocional ou espiritual para administrá-las pode ser uma tragédia disfarçada de milagre. Pensa em um diamante. Antes de brilhar, ele precisa ser lapidado com força e precisão. O mesmo vale para nós. É no atrito que a essência aparece. É no deserto que a fé amadurece. E às vezes, é justamente aquele período que você gostaria de apagar da sua história que se torna o marco da sua virada. Quer um exemplo? Davi. Antes de se tornar rei, passou anos fugindo de Saul, enfrentando humilhações, vivendo como foragido. Mas foi nesse tempo difícil que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, a liderar, a ser humilde. O trono veio depois, como consequência. A formação veio antes, como exigência. É o caráter forjado na prova que sustenta o propósito. Agora, claro, a gente não acorda um belo dia dizendo: "Oba, quero ser moldado hoje." Não mesmo. Mas quando você muda a forma de enxergar o sofrimento, ele deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrutor. Um mestre duro, sim, mas eficaz. Aqui vai um exercício prático. Toda vez que enfrentar uma provação, ao invés de perguntar, "Por que comigo?", pergunte o que Deus quer me ensinar com isso. Anote as respostas que vierem ao longo dos dias. Pode parecer simples, mas essa mudança de foco é poderosa. E com o tempo, você começa a perceber que está mais forte, mais maduro, mais resiliente. Outro ponto importante: não se culpe por sentir dor. Jesus chorou,
Jó questionou. Paulo implorou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne. Ter fé não é anestesiar a alma, é confiar mesmo sangrando. O próprio Jesus nos avisou que no mundo teríamos aflições, mas também nos garantiu: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se hoje você está sendo provado, lembre-se, isso não é punição, é preparação. E Deus nunca começa uma obra em você que Ele não pretenda terminar. Ele está investindo no seu interior para que você tenha a estrutura para viver. Tudo que Ele já reservou lá na frente. A prova pode parecer pesada hoje, mas ela está te tornando alguém mais forte, mais sábio, mais alinhado com o céu. E no final, quando você olhar para trás, vai perceber que aquilo que quase te destruiu foi justamente o que te construiu. E quando a gente entende isso, nasce dentro da gente uma nova disposição, a de entregar com mais confiança nossos planos, ao controle daquele que enxerga tudo com perfeição. Vamos falar sério? Entregar os próprios sonhos nas mãos de alguém, mesmo que esse alguém seja Deus, não é fácil. A gente tem planos, metas, datas e expectativas. Já visualizamos tudo pronto na cabeça: o emprego ideal, o casamento perfeito, a casa dos sonhos, a conta bancária sorrindo. Só que tem um detalhe que esquecemos com frequência. Deus não é nosso secretário executivo. Ele não está aqui para carimbar nossas ideias. Ele é o Senhor. E por isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é submeter tudo o que desejamos à vontade dele. Isso não significa abrir mão dos sonhos, significa reposicioná-los. Sabe aquela sensação de estar tentando empurrar uma porta que não abre? Muitas vezes é Deus nos dizendo: filho, isso aí não é para você, não agora, não desse jeito. Mas como é que a gente lida com isso quando o desejo do coração parece tão legítimo? É aí que entra a submissão. E vamos combinar, submeter é quase um palavrão no mundo moderno. Todo mundo quer autonomia, independência, liberdade total. Mas na vida com Deus, a verdadeira liberdade está em abrir mão do controle. Paradoxal? Pode parecer. Mas é justamente quando soltamos o leme que Ele assume o governo. E aí sim, o barco vai na direção certa. E não se trata de uma rendição passiva, do tipo: ah, então tá bom, vou aceitar qualquer coisa. Não, é uma entrega ativa, intencional. É olhar para o céu e dizer: Senhor, aqui estão os meus sonhos, mas se o teu plano for diferente, eu escolho confiar. Isso é maturidade espiritual. É ter fé não só no que Deus pode fazer, mas no que Ele decide não fazer. Quantas vezes Deus nos livra de coisas que a gente achava que queria? A relação que terminou, a oportunidade que não se concretizou, o projeto que não saiu do papel. Tudo isso pode ser, na verdade, livramento. E às vezes, quando Ele fecha uma porta, não é só proteção, é direção. É Ele dizendo: não é por aí, vem por aqui. Para colocar isso em prática, aqui vai um desafio. Tire um tempo para revisar seus sonhos e planos e ore sobre cada um deles. Pergunte sinceramente a Deus: isso vem de ti ou de mim? E esteja disposto a escutar a resposta, mesmo que ela não seja a que você gostaria. Isso muda tudo. Às vezes, num momento de oração sincera, Deus realinha prioridades, acalma ansiedades e revela o que realmente importa. Também ajuda muito manter um diário de rendição. Pode parecer coisa de adolescente, mas escrever sobre o que você está entregando para Deus é um exercício de fé. É uma forma prática de dizer: Senhor, isso é tua responsabilidade agora. E sabe o que é mais lindo? Deus honra quem o honra. Quando a gente confia a Ele nossos planos, Ele responde com algo maior. Sempre um exemplo clássico: Jesus no Getsemane. A angústia era tão intensa que Ele suou sangue, mas mesmo assim disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse momento resume tudo. Submissão. Não é ausência de dor, mas escolha de obediência. E vale lembrar, a vontade de Deus não é um castigo, é um presente.
Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, quando você entrega seus sonhos nas mãos dele, você não está perdendo, está investindo no que realmente vale a pena. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade de controlar tudo, respire fundo e declare: Deus, meus sonhos são teus, meu futuro está nas tuas mãos, que seja feito o teu querer. E confie, porque é nesse lugar de entrega que os sonhos dele, que são muito maiores que os nossos, começam a se realizar. E quando a gente solta o que quer, abre espaço para receber o que realmente precisa. E é aí que Deus, com sua sabedoria infinita, começa a direcionar cada passo. Quantas vezes a gente traça um plano, faz tudo certinho e no final, nada sai como esperado? Se você é como eu, já passou por isso várias vezes. É frustrante, dá uma sensação de estar andando em círculos, de que todo o esforço foi em vão. Mas aqui vai uma verdade que muda o jogo. Quando os nossos planos falham, Deus está redirecionando nossos passos. É como aquele GPS que insiste em recalcular a rota. Você pode até ficar impaciente, querendo chegar logo no destino, mas o sistema sabe que tem um trânsito, um acidente na frente, ou uma obra no caminho que você nem imaginava. O que você chama de fracasso ou imprevisto, Deus chama de ajuste perfeito. A Bíblia está cheia de histórias assim. Pense em Pedro, que andou sobre as águas até que o medo o fez afundar. Ele confiava no próprio passo, mas só se manteve firme quando olhou para Jesus. O mesmo acontece conosco. Nossos planos são limitados, mas quando dirigidos por Deus, eles ganham um propósito maior e uma direção segura. A confiança em Deus para guiar nossos passos não significa inatividade. Ao contrário, é agir com diligência, fazer o nosso melhor, mas sabendo que o resultado está nas mãos dele. Como um agricultor que planta, rega e cuida, mas entende que a colheita depende do tempo certo, da chuva, do sol e, claro, da bênção divina. Um ponto prático para exercitar isso. Antes de tomar decisões importantes, faça uma pausa para orar e buscar essa direção. Pergunte a Deus com humildade: Senhor, qual caminho quer que eu siga? Abre as portas certas e fecha as que não são para mim. Às vezes, a resposta vem em forma de paz interior. Outras vezes, através de circunstâncias que se desenrolam. E tem mais. A gente aprende, muitas vezes do jeito difícil, que nem sempre o plano que parecia perfeito é o melhor para a gente. Já viu aquele ditado: o melhor planejamento não segura o destino? Pois é, Deus, com sua sabedoria, sabe exatamente o que precisamos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Além disso, confiar que Ele guia nossos passos é uma forma poderosa de descansar a mente e o coração. Ao invés de viver em ansiedade, tentando controlar tudo, podemos liberar essa carga e entregar a Ele o volante da nossa vida. Quer um exemplo prático? Que tal começar o dia lendo Provérbios 3, 5, 6? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submeta-o a Ele e Ele endireitará suas veredas. Deixe esse versículo ser o seu GPS espiritual. Lembre-se que Deus não apenas dirige, mas também prepara o caminho. Mesmo quando enfrentamos obstáculos, Ele está abrindo portas que a gente nem imagina, guiando-nos em curvas que parecem perigosas, mas que são, na verdade, necessárias para o nosso crescimento e para o cumprimento do plano dele. E quando o plano humano falha, seja por erro nosso, por circunstâncias externas ou simplesmente por ser diferente do que Deus planejou, não se desespere. É exatamente nesse ponto que Ele age. Porque Deus não perde nenhum passo, não descarta nenhum sonho, só redireciona para o melhor. A grande questão é: você está disposto a seguir essa direção?
a confiar no desvio, a entender que o que parece um tropeço pode ser, na verdade, o passo que Deus está usando para te levar onde você jamais imaginou. Então, quando a vida desviar seu caminho, respire fundo e lembre-se, não é o fim da estrada, é um novo trecho guiado pela mão de Deus. E é nessa entrega, nessa confiança, que a gente se prepara para entender algo fundamental, que a soberania e fidelidade dele garantem que nada acontece sem propósito. Sabe aquela sensação de que o mundo está desmoronando ao nosso redor, que tudo está fora de controle? Aquele frio na barriga quando as coisas parecem fugir do script? Pois é, todos nós passamos por isso em algum momento. Mas aqui está a boa notícia que precisamos guardar no coração. Nada escapa à soberania de Deus, nada mesmo. Deus não é um personagem secundário na nossa história, que aparece só para ajeitar as coisas quando dá tempo. Ele é o autor e o diretor de tudo, desde o primeiro capítulo até o último. E isso significa que mesmo quando tudo parece caótico, ele continua fiel, trabalhando por nós e para nós. Fidelidade e soberania andam juntas. A fidelidade de Deus é a garantia de que Ele não vai nos abandonar no meio do caminho, mesmo quando nós vacilamos. Já a soberania mostra que Ele tem o controle completo, mesmo das situações que nos parecem incontroláveis. Para exemplificar, pense nas histórias bíblicas onde personagens passaram por momentos tremendos, mas a mão de Deus nunca faltou. José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, viu seus planos humanos desmoronarem. Mas Deus, fiel, conduziu tudo para que ele se tornasse governante do Egito e salvasse muitas vidas. Isso é soberania em ação. E sabe o que é mais impressionante? Deus não age à toa. Toda tempestade tem um propósito, ainda que invisível para nós. Ele não perde nada, não esquece nada, não desiste de nada que colocou nas nossas mãos e no nosso coração. A vontade dele sempre prevalece, não porque ele quer impor poder, mas porque ele sabe o que é melhor para nós. Aqui vai uma orientação prática. Em momentos de crise, repita para si mesmo que Deus está no comando. Pode parecer simples, mas essa declaração ativa sua fé e acalma o coração. Busque textos bíblicos que falem da fidelidade dele, como Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Além disso, mantenha em mente que a soberania de Deus é um convite à confiança, não à resignação passiva. Significa agir com coragem, sabendo que mesmo se o pior acontecer, Ele está cuidando de tudo. Imagine um jardineiro paciente que cuida do jardim com atenção. Mesmo quando o tempo é ruim, Ele sabe que as plantas vão florescer na hora certa. Deus é esse jardineiro na sua vida. Ele não perde o controle, mesmo quando a gente acha que sim. Outro ponto. A soberania de Deus traz paz, mesmo em meio ao desconhecido. Quando não sabemos o que virá, podemos descansar porque Ele sabe. E com essa paz, conseguimos caminhar com confiança, sabendo que o propósito dele vai se cumprir. Se você tem dúvidas, inseguranças ou até medos, lembre-se, confiar na fidelidade. E soberania de Deus é escolher olhar para além do visível, para além dos erros humanos, para além das circunstâncias. É acreditar que o plano dele é perfeito, mesmo quando não entendemos. E é essa confiança que vai preparar o terreno para o próximo passo. A transformação contínua que Deus opera em nós, lapidando a obra que Ele mesmo começou. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza nessa vida, é que Deus nunca nos deixa como estamos. Ele é o artesão que nunca para de trabalhar, o oleiro que está sempre moldando. A transformação que Ele realiza em nós é contínua, paciente, às vezes até invisível para os olhos, mas sempre real e poderosa.
Muitas vezes queremos ver resultados imediatos, mudanças radicais do dia para a noite. Mas a obra de Deus em nosso interior é um processo gradual, que envolve pequenos ajustes, lapidações sutis e até algumas rebarbas que só Ele sabe como aparar. Pense numa escultura. O artista não revela a figura de uma vez, mas remove camadas, refina detalhes até que o belo apareça. Esse processo contínuo de transformação tem um propósito claro: nos preparar para viver a plenitude que Deus tem para cada um. Ele não quer só o nosso funcional, Ele quer o nosso melhor. Aquele eu que fomos criados para ser, cheio de propósito, alinhado com a vontade dEle e com fé firme. Na prática, isso significa que cada desafio, cada decisão, cada momento de oração, cada leitura bíblica, cada experiência de vida serve para nos moldar mais e mais. E quando a gente entende isso, até os momentos difíceis ganham outro significado. Eles são partes essenciais do caminho, não interrupções. Quer um exemplo? Pense em Paulo. Ele passou por tantas transformações que chegou a dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso mostra o quanto Deus pode operar em nós, a ponto de nos transformar em novas criaturas, com uma fé renovada, mais madura e capaz. E não para por aí. A transformação contínua também nos leva a um amadurecimento na confiança em Deus. A cada passo, aprendemos a depender menos das nossas forças e mais do plano dele. A fé cresce, a esperança se renova e a certeza de que nada é por acaso se solidifica. Um passo prático para viver essa transformação: reserve um tempo diário para autoavaliação e oração. Pergunte a Deus onde Ele quer agir na sua vida hoje. Talvez seja no perdão que você precisa liberar, na paciência que precisa cultivar ou na coragem que precisa despertar. Escreva isso num diário e volte a refletir sobre esse ponto semanalmente. E, claro, mantenha-se aberto às mudanças. Às vezes, a gente resiste porque acha que sabe o que é melhor ou tem medo do desconhecido. Mas lembrar que Deus está no controle e que Ele só quer o nosso bem pode nos ajudar a abraçar a transformação com mais leveza e confiança. Além disso, é fundamental cultivar a fé ativa. Leia livros edificantes, participe de grupos de apoio espiritual, ouça mensagens que alimentem sua alma. Um livro que recomendo para fortalecer essa caminhada é O Peregrino, de John Bunyan. Um clássico que retrata a jornada da fé, cheia de altos e baixos, mas sempre em progresso. E não esqueça, a transformação é uma obra que Deus começou e Ele mesmo promete completar. Não importa quão longe você acha que está, Ele continua trabalhando em você, aperfeiçoando, guiando e fortalecendo. Por isso, mesmo quando parecer que nada mudou, mantenha-se firme. A transformação de Deus é silenciosa, mas poderosa. Ela te prepara para cumprir seu propósito, para viver com confiança no plano dele e com fé inabalável. E quando entendemos que essa transformação é contínua, começamos a valorizar cada passo do processo, o que nos leva a compreender ainda mais profundamente que nada é por acaso e que o propósito de Deus se revela a cada dia. Depois de refletir sobre como Deus age em cada detalhe da sua vida, como Ele dirige seus passos mesmo quando tudo parece incerto, fica uma pergunta importante para você. Você está disposto a confiar verdadeiramente no plano dele, mesmo quando os seus próprios planos falharem? Será que diante das dificuldades, você consegue manter a fé e entregar seus sonhos nas mãos de Deus, sabendo que Ele está transformando cada experiência para o seu bem? E, mais ainda, como você pode começar hoje mesmo a perceber a presença e a fidelidade de Deus em sua jornada? A verdadeira transformação acontece quando aceitamos essa parceria com Deus, quando abrimos o coração para que Ele continue aperfeiçoando a obra que começou em nós. E a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho.
Essa fé pode crescer a cada dia, com passos simples como a oração, a leitura, a reflexão e a comunidade. Se esse conteúdo tocou você, que tal se inscrever no canal para continuar essa caminhada juntos? Ative as notificações para não perder as próximas mensagens que podem transformar a sua vida, trazendo ainda mais confiança, propósito e fé. Lembre-se, Deus sabe o que está fazendo e a melhor parte é que você pode viver isso dia após dia.